Beatriz Santos, tenho 29 anos, sou de Lisboa e sou bancária. Tenho uma atrofia muscular progressiva tipo 2. Eu fui diagnosticada aos 9 meses de idade e depois ainda fomos a Paris para ter uma segunda opinião médica, onde o diagnóstico foi confirmado. Assim, o principal e o de caras, o mais visível, é acima de tudo nos atendimentos públicos. Os balcões de atendimento são sempre a uma altura que não está devidamente adaptada a alguém que esteja sentado numa cadeira de rodas. E quando há o balcão rebaixado, normalmente está sempre fechado, não está a ser usado. Portanto, esse é o mais visível dos obstáculos. Sim. Normalmente, logo à partida, quando começa o facto dos balcões não estarem ao nível das pessoas, faz com que, se a pessoa com a deficiência estiver acompanhada, automaticamente quem está a atender vai ter tendência a dirigir-se ao acompanhante e não à própria pessoa. E muitas vezes, quando o atendimento é feito à pessoa, tem tendência a infantilizar a abordagem. Acima de tudo, acho que quando quem está ao atendimento ao público está a atender exatamente o público, qualquer tipo de público. Portanto, a abordagem tem de ser igual para todos. Obviamente que depois da primeira abordagem, se a pessoa perceber que não é possível o atendimento direto à pessoa com deficiência, então aí recorrer ao acompanhante ou outro meio, mas nunca atender de igual forma como se fosse outra pessoa qualquer, uma pessoa aparentemente sem deficiência, a abordagem tem de ser igual. Não, normalmente vou sempre acompanhada e noto e sinto que a tendência é falarem sempre para o acompanhante e não para mim. Ou seja, eu faço a questão e quem está a atender responde ao meu acompanhante e não a mim. Mas eu também faço questão de, oi, desculpe, fui eu que perguntei. Sim, eu acho que também depende, também passa por nós que estamos na situação de alertar a pessoa, que acredito que não faça por mal, mas é num momento que também depende de nós alertar a pessoa que não está correto, com a educação, claro, mas esse trabalho também tem de passar por nós. Sim. Eu às vezes, também se calhar por uma forma de defesa minha, eu penso sempre, se calhar a pessoa não me ouviu, mas é impossível porque se está a responder ao meu acompanhante teve de me ouvir. Mas faço questão de, até quem está comigo já sabe, então acaba por não responder e por olhar para mim e a pessoa que está a atender automaticamente, pela reação do acompanhante, percebe que não procedeu bem. Acho que o comportamento tem de ser igual. É essa o método a adotar. É se nós estamos a pedir igualdade que nos tratem de igual forma, obviamente que há casos e casos, mas à partida têm de ser tratados de igual forma. Seja uma pessoa numa cadeira de rodas, seja uma pessoa aparentemente sem nenhum tipo de deficiência, e após a primeira abordagem, se
chegar à conclusão que não é viável o atendimento direto à pessoa, então aí arranjar solução. Mas a primeira abordagem será sempre de igual forma como se trataria ou como se atendesse uma outra pessoa qualquer que aparecesse. Há muito medo ainda de ferir a pessoa com deficiência. A tendência é, como eu disse, infantilizar, e isso acaba por, ou seja, quem está do outro lado acha que está a tratar-nos de uma forma carinhosa e não é bem assim, está-nos a inferiorizar, porque naquele momento, há momentos para tudo, e naquele momento não é momento para brincar, para infantilizar, eu estou ali a pedir ou a solicitar um serviço, uma ajuda, um pedido de informação, o que seja, não estou ali para me tratarem como se eu tivesse acabado de sair da creche. Portanto, eu sei que não é por maldade, mas o meu conselho era que deixassem de infantilizar as pessoas com deficiência e tratassem de igual forma como tratariam qualquer outro tipo de pessoa. Bem-vindos aos episódios dos Neuropodcast da Associação Portuguesa das Neuromusculares, com o apoio do Instituto Nacional de Reabilitação e da Biogen, um podcast focado nas pessoas com doença neuromuscular. O termo doenças neuromusculares aplica-se a um universo alargado de diferentes patologias, já identificadas, e engloba as doenças dos músculos e dos nervos, entre outras. São doenças genéticas, hereditárias e progressivas, e todas têm em comum a falta de força muscular, necessitando os doentes, a quem foram diagnosticadas, de vários tipos de apoios. Para nos falar sobre o atendimento à pessoa com deficiência ou incapacidade, temos connosco a vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, a doutora Sofia Carvalho, e ainda o doutor Rodrigo Ramos, que é presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, a quem agradeço. Muito obrigada, Rodrigo, Sofia, por estarem aqui connosco hoje neste episódio, e que vamos tentar perceber melhor para que é que e como funcionam os balcões de inclusão. Antes de mais, o Rodrigo é presidente do Instituto Nacional de Reabilitação. Eu gostava muito que, em breves palavras, nos explicasse o que é que fazem, porque eu acho que há muita gente que não entendeu bem que instituto é este e acham que é um instituto onde as pessoas se reabilitam, mas não é de todo, não é? Não, curiosamente, e até por uma questão de clarificação, a reabilitação não é já propriamente um termo que se usa. Foi, quando se pensava que estávamos a reabilitar pessoas. Hoje olhamos para as pessoas com deficiência sem precisarem, até porque o termo reabilitação está associado à reparação, à reconstrução, e garantir que as pessoas não sejam excluídas da sociedade por força da sua limitação é muito mais do que propriamente estar a reabilitar. O nosso Instituto tem como propósito garantir ou implementar e acompanhar as políticas que são determinadas em matéria de inclusão das pessoas com deficiência. Portanto, no fundo, é quem tem que operacionalizar a aplicação dessas medidas. E em questões práticas, vou ser redutora, vou falar só apenas de alguns, mas, por exemplo, ajudam pessoas que têm apoio financeiro para as suas necessidades, podem procurar apoio ou podem procurar informação no Instituto Nacional de Reabilitação? Ou seja, nós, e o foco da questão não só ao nível dos balcões de inclusão, nós não temos apoios específicos e direcionados para as pessoas. Nós temos apoios para entidades que estão devidamente posicionadas na sociedade e que demonstraram essa missão, e apoiamo-las com o objetivo destas gerirem o apoio às pessoas com deficiência. Muito bem. Agora, entra aqui esta questão dos balcões de inclusão. Já agora pergunto à doutora Sofia, o que é um balcão de inclusão? E para que serve? O balcão de inclusão, antes de mais, é um balcão que se dirige não só, e eu acho que essa também é uma questão essencial clarificar, não se dirige apenas a pessoas com deficiência e incapacidade, mas dirige-se a todos aqueles que pretendem informação e serviços no âmbito desta temática da deficiência e incapacidade. Ou seja, podem ser os próprios, podem ser familiares, amigos, que tenham interesse em ter informação
obter informação para terceiros também sobre esta temática e dirige também às empresas, porque também há serviços específicos no âmbito das empresas e dos empregadores de pessoas com deficiência e incapacidade. Portanto, não é um balcão que atenda exclusivamente pessoas com deficiência e incapacidade. No entanto, dentro da temática ou na necessidade que representa estas No entanto, pessoas. dentro da temática. Sim, sim, sim. E dentro da temática faz atendimento específico no âmbito do enquadramento daquilo que é a área de atuação da Segurança Social, mas também faz um atendimento transversal de orientação e de encaminhamento e de informação geral sobre os direitos das pessoas com deficiência e incapacidade a outras áreas que não sejam da Segurança Social. Por exemplo, a matéria é transversal a outras áreas governativas e aquilo que os balcões da inclusão fazem também é orientar para onde se deve dirigir, que informação é que devem obter antes de se dirigir, quando, por exemplo, queremos saber informação sobre benefícios fiscais, e aqui orientamos estas pessoas para a autoridade tributária, ou sobre formação específica, e aqui, naturalmente, uma orientação para o Instituto do Emprego e Formação Profissional, ou, por exemplo, no âmbito dos transportes e da mobilidade, como obter um dístico, e orientamos para que serviços é que se deve dirigir, neste caso do IMT, entre outras temáticas mais transversais, que não caem no âmbito da Segurança Social, mas que também são transmitidas no âmbito do balcão da inclusão, de maneira a ser verdadeiramente um balcão agregador e prestador de um serviço mais abrangente de informação. Mas são balcões físicos que existem mesmo? São balcões físicos. Os balcões de inclusão existem nas sedes dos 18 distritos, nas sedes dos serviços de atendimento que estão nos 18 distritos do país e, portanto, existem fisicamente para atender a todos aqueles que se deslocam ao atendimento presencial. Naturalmente, e como já referi, o atendimento no balcão da inclusão, para além das orientações transversais para outros serviços de outras áreas que não a Segurança Social, também dá informação e serviços sobre a matéria de segurança social. E neste âmbito, os serviços prestados no âmbito da temática da deficiência estão presentes em toda a rede de atendimento. Ou seja, aquilo que é matéria específica da segurança social, no âmbito da deficiência e da incapacidade, pode ser obtida em qualquer balcão de toda a rede de atendimento da Segurança Social, o que significa também que na linha telefónica, a linha da Segurança Social, é possível obter informação também sobre esta temática. Mas isto significa, para entendermos bem, que, Rodrigo, por exemplo, nas finanças existe um balcão destes, no IMT existe, ou só na Segurança Social? Na Segurança Social? Existem, ou seja, existe um balcão de inclusão no próprio Instituto Nacional para a Reabilitação, existem os 18 nos centros distritais da Segurança Social, existe também um na Segurança Social da Madeira e existem mais 121 em municípios, ou seja, temos neste momento 141 balcões de inclusão espalhados pelo país. E o Instituto Nacional para a Reabilitação, além de ter o seu balcão, assegura a gestão da rede e a prestação da informação a todos os outros balcões. Ou seja, cada vez que alguma entidade da administração pública adere a esta rede, e a Segurança Social foi pioneira, portanto foram os primeiros, em conjunto com o INR, os primeiros 18 balcões da inclusão, que foi depois crescendo para os municípios, o INR assegura, além da formação às pessoas que estão nesses balcões, como também uma linha de apoio direta a todos esses serviços, incluindo a Segurança Social, no sentido de apoiar, naquele momento, a dar a resposta que está a ser colocada pelo cidadão. Portanto, temos linhas dedicadas aos balcões da inclusão, que o cidadão não consegue lá chegar, para termos naquela linha disponível para os nossos colegas que estão espalhados pelo país, para poderem prestar tão depressa quanto possível a resposta que está a ser requerida. Ou seja, para explicar bem, para ver se eu entendi bem e se entendemos todos bem, estes balcões existem na Segurança Social, mas podem focar temáticas que não tenham apenas a ver com Segurança Social. Eu preciso de um selo novo para o carro, eu preciso de posso tratar disso tudo, ou pelo menos informar-me de como fazê-lo nestes balcões inclusivos. É isso mesmo? Eu posso obter informação sobre
Sim. Onde me dirigir, que requisitos é que devo ter, que informação é que devo levar para preparar o meu processo. Não posso obter o dístico, não posso saber, não sei informação específica sobre benefícios fiscais. Portanto, isto são matérias, respectivamente, do Instituto da Mobilidade dos Transportes, o IMT, o dístico, ou da Autoridade Tributária, no caso dos benefícios fiscais. E, portanto, os serviços específicos do âmbito destas entidades são requeridos e são obtidos junto destas entidades. Mas os balcões de inclusão instalados nos centros distritais, nos 18 centros distritais da Segurança Social, orientam as pessoas para onde se dirigir, para além de uma informação geral sobre os direitos em todas estas matérias. Portanto, quais são os direitos e onde é que se deve dirigir. E, em termos práticos, o que devem fazer para as suas necessidades? Tem que preencher isto, ou tem que ir procurar aquilo, ou é assim que deve fazer, é assim que tem que dizer. É isso? Exato, exatamente. Muito bem. Agora, tem tido muita gente? Tem tido sucesso? Estes balcões têm tido? A procura é cada vez maior. A que tem mais é a Segurança Social. Tem o maior. Nós temos. Esta rede começou em abril de 2016, a crescer paulatinamente e continua a crescer. Estamos a fazer esforços no sentido de ter um crescimento ainda maior. Já ultrapassámos no mês passado os 111 mil atendimentos na rede por completo. Eu julgo que 70%, não tenho aqui o número exato, mais de 70 mil. São 70 mil atendimentos desde abril de 2016. Só na Segurança Social. Só foram feitos nos 18 balcões da Segurança Social. E mesmo quando as pessoas com deficiência se deslocam aos outros balcões que não a Segurança Social, a maior parte das questões tem a ver com questões de prestações sociais, claro. Ou seja, a maior parte das questões que são colocadas estão relacionadas com a Segurança Social. E tem um horário de atendimento, suponho, igual ao espaço onde estão localizados? É um horário de atendimento normal. Ok. Que pessoas é que têm lá a atender estas pessoas? Suponho que seja necessária uma formação para quem está a atender num balcão, Isso mesmo. inclusive. Toda a nossa rede de atendimento de atendedores tem formação específica para se relacionar com pessoas com deficiência ou incapacidade. Essa formação é assegurada pelo Instituto Nacional da Reabilitação, enquanto coordenador da rede de balcões da inclusão, e nesse âmbito da formação específica recebem orientações e preparação para lidar com as mais diversas situações de deficiência e incapacidade, como lidar com uma pessoa com uma dificuldade cognitiva, com pessoas com dificuldade visual ou cegueira, pessoas com dificuldades auditivas, surdez, e aqui nesta matéria tem também aqui uma outra preparação específica que é de orientação para estas pessoas, de que elas podem requerer, portanto as pessoas com surdez ou dificuldade auditiva, para requerer serviço de interpretação em língua gestual. O que significa que o serviço de atendimento presencial pode ser apoiado por um intérprete de língua gestual portuguesa que está a acompanhar o atendedor no atendimento presencial ou também através de videoatendimento, porque o atendimento no balcão de inclusão pode ser feito também por vídeo. E que está lado a lado com quem está a realizar o atendimento, e portanto tudo isto também faz parte desta preparação que é feita para estes balcões de atendimento. Mas é uma preparação profunda para estas pessoas. Quem é que pode habilitar-se a estar num balcão destes? São pessoas que já trabalham na Segurança Social, no atendimento ao público? Quem é que pode ter um curso e estar a trabalhar num balcão destes? No caso, já não sei da Segurança Social, todos os casos, mas Sim, na maior Instituto. parte são pessoas que já estão relacionadas com o atendimento, ou seja, que já faziam algum atendimento, que a hierarquia lhes reconhece aptidões ou competências para melhor lidar com estas matérias, e depois é uma questão de formação e acompanhamento que vamos fazendo. Além da formação e do acompanhamento, vamos fazendo reuniões de grupo, de acompanhamento de quem está no terreno, para perceber quais é que são as dificuldades, o que é que nós podemos fazer para melhorar as respectivas competências, e pronto, naturalmente, ao longo dos tempos, as pessoas sentem-se cada vez mais aptas para fazer o atendimento com respeito, ou melhor, fazer um efetivo atendimento à pessoa com deficiência ou quem está... Claro, à medida que vão tomando conhecimento também das necessidades destas vão-se pessoas. profissionalizando. Mas quais são as maiores dificuldades, por exemplo? Quais são as mensagens principais que se passa a alguém que está no atendimento num destes balcões? É a pessoa que está a ser atendida sentir que é tratada como uma pessoa.
Ou seja, nós atendermos a pessoa com deficiência e a pessoa sentir que não está nem a ser marginalizada, nem desvalorizada, nem conotada de forma negativa. Portanto, ou seja, quem está a atender tem de lidar com a pessoa com deficiência, portanto, tem de ter, porque, em alguns casos, pessoas com déficit cognitivo, por norma, é preciso mais tempo para conseguirmos ter uma comunicação mais simples, mais acessível, não transmitir a ansiedade a quem está, de alguma forma, a tentar expressar, ou com dificuldade na comunicação, a tentar expressar a sua mensagem. Então, é no fundo isso que vamos tentando trabalhar, tornando as pessoas que estão a atender cada vez mais aptas e capazes de fazerem um atendimento para qualquer pessoa, independentemente da condição que tenha. Sofia, suponho que seja da mesma opinião, não é? E aqui acrescentava, para além daquilo que o Rodrigo já referiu, naturalmente, a preocupação e que na preparação que se faz a estas pessoas que estão no atendimento, a preocupação em não nos esquecermos que o atendimento está a ser feito à pessoa com deficiência e não a quem porventura possa estar a acompanhar. E, portanto, nós dirigimos, independentemente da situação e da dificuldade cognitiva ou não, à pessoa que está a ser atendida. Seja o atendedor, seja o intérprete de língua gestual. E, portanto, é com a pessoa a quem nos devemos dirigir, é com ela que devemos falar. Mas é impressionante. Mas há pessoas suficientes para todos estes balcões? Nós temos uma rede que nós não temos apenas uma pessoa em cada um destes balcões. Portanto, a rede dispõe de mais do que um atendedor no balcão, que podem funcionar em regime de rotação, mas não esquecer que nós damos informação e serviços na matéria da segurança social no resto da rede. Ou seja, nós temos uma rede espalhada por todo o país, em mais de 350 balcões, que presta informação na temática da deficiência e da incapacidade para além do balcão da inclusão. O balcão da inclusão tem mais este atendimento específico de orientação para o reconhecimento dos direitos no âmbito das outras áreas governativas também. Mas, em matéria da segurança social, qualquer balcão de atendimento da rede da segurança social dá informação sobre a matéria da temática. Ou seja, tem que ter esta aptidão também. Rodrigo, é importante também que a pessoa que está num balcão de atendimento, um balcão inclusivo, também saiba sempre, se dirija sempre à pessoa que precisa da informação, que será a pessoa com deficiência, e não ao seu acompanhante. Porque há sempre essa tendência de nos dirigirmos ao acompanhante. Não, é isso mesmo. A Sofia tentou há pouco dar essa tónica e nós devemos, no atendimento, devemos comunicar com a pessoa que está à procura de obter informações. Portanto, devemos conversar com a pessoa cega olhando para ela, mesmo que esteja acompanhada, que é muito normal. Infelizmente, o nosso país está longe de ser um país acessível e a maior parte das pessoas com deficiência ainda precisa de apoio quando se dirige aos serviços públicos e, pese embora o esforço que estamos a fazer no sentido de inverter isso, ainda é uma realidade. E o facto de estar acompanhada não é com a pessoa que a está a acompanhar que nós devemos de falar. Devemos sempre centrar toda a nossa mensagem na pessoa que está a tentar obter informações. Se a pessoa for surda, poderá ter naturalmente um intérprete e nós não comunicamos com o intérprete, comunicamos com a pessoa surda. A pessoa surda é que vai ter de olhar para o intérprete para receber a mensagem que nós, pelo facto de não falarmos a língua gestual portuguesa, não lhe conseguimos passar. Como nós ouvimos o intérprete, mesmo quando o intérprete está a falar connosco, nós não devemos deixar de manter o contacto, ou seja, não devemos passar a direcionar o contacto para o intérprete, devemos falar com a pessoa surda, portanto, seja surda, seja cega, tenha déficit cognitivo, dificuldade de mobilidade, o que quer que seja, é sempre com a pessoa deficiente, com a pessoa com deficiência que nós devemos manter o contacto. Importante também será a não infantilização também da passagem da mensagem. Certo. É uma tendência natural. Olhamos muitas vezes para as pessoas com deficiência como pessoas diminuídas, ou seja, pessoas dependentes. E a tendência é fazer aquilo que fazemos com as crianças, falar com elas como se alguém dependente ou como uma criança ali estivesse. E não, portanto, devemos ter a conversa adequada à idade da pessoa que ali está. Portanto, e porquê que é tão importante? Todos estes pontos são tão importantes? É só para reforçar o porquê? A pessoa com deficiência, se alguém chegar aqui ao pé de mim e começar-me a tratar como uma criança, eu não vou achar graça.
Não é? Num contexto de brincadeira, tudo bem. Agora, se estiver aqui e infantilizarem-me, eu vou sentir que estão a gozar comigo, porque à partida percebem que eu sou um adulto. A pessoa com deficiência é como nós, ou seja, tem os mesmos sentimentos. Portanto, não deve ser infantilizada só pelo facto de ter uma deficiência. Portanto, deve ser tratada de acordo com a idade que tem. Da mesma forma, se sou eu que estou a ser atendida, dirigirem-se a uma outra pessoa que Claro. está comigo, fazerem-me sentir, porventura, Invisível. mais diminuída. Invisível. Invisível, claro. Para ir a um balcão de inclusão, é preciso marcação? Como é que isso se faz? Para ir a um balcão de inclusão, tal como a restante rede de atendimento da Segurança Social, funciona ou por atendimento espontâneo, mas também pode funcionar por marcação. Ou seja, Espontânea é indo lá. espontânea E ficando indo lá, na sem fila. marcação. Sim, sim. Ou não. Ou não, sim. Também podemos recorrer e podemos incentivar, e aí de facto incentivamos sempre, porque o atendimento marcado é um atendimento à hora e, portanto, com toda a comodidade que isso significa. E também no balcão de inclusão é possível fazer a marcação. Aqui a diferença está na especificidade da marcação. A marcação para o balcão da inclusão, tal como a marcação de um intérprete de língua gestual, é feita num sítio específico do portal da Segurança Social, na área da deficiência, incluída no menu Sou Cidadão. Sou Cidadão, Deficiência, Balcão da Inclusão. Então, espera aí, para não ser complexo. Site da Segurança Social, Sou Cidadão, Deficiência, e é lá que encontramos Exato. depois. Balcão da Inclusão. E dentro da área do Balcão da Inclusão temos então o formulário de marcação. Portanto, onde posso fazer o agendamento do meu atendimento e também, nesse momento, em simultâneo, requerer um intérprete de língua gestual. Portanto, através desse formulário, onde indico os meus dados, faço um pedido de marcação e depois sou contactado para, em termos de conveniência, agendar essa marcação. É célere? As coisas É célere. funcionam com rapidez? É célere e mais, em muitas destas situações, e dependendo até da própria rede, temos distritos que logo no atendimento telefónico, logo na marcação telefónica, no contacto que fazem telefónico para fazer este agendamento de conveniência, em muitas situações antecipam o próprio atendimento, esclarecem questões e acabam por evitar uma deslocação que sendo evitável, e onde prestar informação ou a informação preparatória, documentos preparatórios que devem levar para preparar o próprio atendimento, já é dada, acabando por permitir que se salte aqui uma etapa, por exemplo. Claro. Mas Esse também se atendimento pode telefónico. aceder a algum balcão digital para quem não possa ir pessoalmente, fisicamente, até um balcão físico? Tirando os balcões mais evoluídos, são os da Segurança Social e o do INR, ou seja, temos sites com informação específica. A restante rede ainda está a crescer e nós estamos a tentar melhorar essa comunicação. Ainda assim, portanto, as pessoas, o balcão pode ser acedido também por e-mail ou por telefone, como a Sofia já disse. Portanto, as pessoas podem sempre, mesmo que não exista uma página para todas as áreas, ou em todos os balcões tenham a sua customização, existem sempre vários canais para a pessoa poder ser atendida. Sofia, falta-nos aqui esta questão, quais são os critérios de atendimento prioritário? Ou seja, quem pode aceder a estes balcões inclusivos? Quem pode aceder a estes balcões inclusivos são todas as pessoas com deficiência e incapacidade, familiares, amigos, empresas, todos os que queiram informação sobre a temática da deficiência e incapacidade. O tema das prioridades vale para o balcão de inclusão e vale para a rede de atendimento em geral. Está definido naquilo que é a legislação geral sobre as prioridades. E o que está definido é que, entre outros grupos, há um grupo que são portadores de deficiência e incapacidade, que têm prioridade no atendimento em geral, não só no balcão de atendimento do balcão de inclusão, mas em toda a rede de atendimento. A incapacidade é certificada por um atestado multiusos e, portanto, a regra geral, a certificação desta incapacidade em grau igual ou superior a 60% confere esta prioridade aos cidadãos portadores de deficiência e incapacidade. Mas isto aplica-se de forma transversal, através da lei geral, e não especificamente ao balcão da inclusão. Portanto, o balcão da inclusão não é um balcão de atendimento prioritário, é um balcão temático
que atende não só cidadãos que têm prioridade no A atendimento. temática que será sempre Certo. Ou seja, são balcões especializados na área da na área da deficiência. Mais informações necessárias, Instituto Nacional da Reabilitação e Segurança Social. Portal da Segurança Social ou linha de informações da Segurança Social. Obrigada, muito obrigada. Chegamos assim ao final de mais um episódio dos Neuropodcast da Associação Portuguesa das Neuromusculares, com o apoio do Instituto Nacional da Reabilitação e da Biogen, um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. Agradeço mais uma vez ao Rodrigo e à Sofia por terem estado aqui connosco e nos esclarecerem todas estas questões. Quanto a si que nos ouve e nos vê, obrigada por estar desse lado. Nós voltaremos num próximo episódio onde continuaremos a falar sobre doenças neuromusculares com novos especialistas. Até lá!